Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Adonai e estamos de volta com mais um vídeo. O tema de hoje será oração. Vou dizer neste vídeo aqui como orar da forma correta. Existe algum método para a gente orar? O que fazer? O que não fazer? Essas e outras coisas serão os assuntos tratados no tema de hoje, onde o texto base vai ser Mateus 6, de 5 a 8, onde o próprio Jesus nos diz como orar da forma correta. Oração é um assunto que não se esgota aqui. Eu teria que fazer outros vídeos para abordar esse tema de uma forma mais completa. Eu os farei no futuro. No momento, é apenas como orar corretamente. E se você que está me assistindo nesse momento acabou de chegar, considere se inscrever no canal para fazer parte da família, dar o like para fortalecer o canal, compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus e ativar as notificações para ficar por dentro dos novos lançamentos. Vamos começar primeiro pelo simples. O que é oração? Oração nada mais é do que um canal de comunicação que você tem com Deus. É a sua maneira, sua e nossa, a nossa maneira, podemos dizer assim, que nós temos de nos comunicar com Deus. A comunicação com Deus se dá com a oração. Logo, a oração é extremamente importante na vida de todo cristão, que é assim que nós nos comunicamos com Deus. Oração não é só você ir atrás de Deus para fazer pedidos ou quando você estiver desesperado em busca de um milagre. Não. Oração é muito mais do que isso. Envolve relacionamento com Deus, como eu sempre falo aqui no canal, porque é o nosso meio de comunicação com Deus. E oração você pode usar para todas as áreas da sua vida. Você não vai apenas orar a Deus pedindo coisas ou buscando milagre, mas você vai orar a Deus a todo momento e em todo instante e de muitas maneiras com as quais eu vou dizer aqui para vocês, como se você estivesse conversando com um amigo. Considere oração isso, um bate-papo que você pode ter com Deus de uma certa forma. E isso se dá de alguns jeitos. Tem algumas coisas que você tem que considerar que você não pode fazer e outras que você deve fazer. Vamos começar primeiro pelas coisas que você não pode fazer quando você estiver orando a Deus. E a primeira coisa que você não tem que fazer quando você estiver orando a Deus é se exibir. O texto que nós estamos vendo aí, Jesus falava exatamente isso, que os fariseus, publicanos, eles adoravam orar em público, erguer a voz para mostrar que eles eram santos, que eles eram separados, que eles eram bam, tal e tal. Isso é uma coisa a qual Deus não gosta e Deus repudia. Você não pode orar para se mostrar, você não pode orar para mostrar para todas as pessoas que você é o mais santo, é o mais elevado espiritualmente. São aqueles tipos de orações fervorosas, tipo, eu falo em nome de Jesus que isso aqui, não sei o que, vai acontecer, que isso aqui está gravado na sua mente, como se você tivesse aquela aura espiritual, aquelas pessoas que gostam mais de gritar e ser muito fervorosas assim, e falar essas palavras de ordem, se querendo se mostrar mais espirituais assim, as pessoas ficam deslumbradas, tipo, nossa, como a oração desse cara é poderosa, como esse cara é tão espiritual e eu sou apenas um gafanhotozinho. Não, não é assim que a gente deve orar a Deus, não podemos nos exibir desta forma. E também
também da parábola do fariseu e do publicano. Como é que o fariseu estava orando lá a Deus? Ah, Senhor, eu sou aquele cara que dá o dízimo todo dia, eu sou todo domingo, ou de mês em mês. Eu sigo a lei, eu chego ali tintim por tintim. Eu não sou como esse publicano pecador que tá aí, não. Eu sou diferentão, eu sou tal. Não, não é assim que se deve orar a Deus. Arrogância é uma coisa que Deus repudia e abomina. Você não pode se aproximar de Deus com arrogância. E todo tipo de oração arrogante não é ouvida por Deus e é descartada na hora. A segunda coisa que você tem que ter em mente quando você estiver orando a Deus e para não fazer, é para não ser repetitivo e não fazer da oração um ato mecânico. O próprio texto, Jesus vai dizer que a gente não deve ficar usando de vãs repetições em oração como se fosse um ato mecânico ou como se fosse um ritual. Porque lá na época do Antigo Testamento, quando os outros povos que seguiam outros deuses eram pagãos, quando eles falavam, faziam seus rituais, eles simplesmente falavam essas palavras repetidas e palavras de ordem, como se eles estivessem em transe. E oração não é isso. Oração é você se derramar diante de Deus do jeito que você estiver. E como a gente vai ver aqui, envolve sinceridade de coração e não envolve nenhum ato ritual. É você falar com Deus com toda a franqueza do mundo, do jeito que você está se sentindo, como você está se sentindo, se você está agradecido a Deus por algo que Ele fez, se você está triste e quer desabafar. Oração é isso, é conversa. É como se você estivesse conversando de fato com um amigo, que no caso aqui é o Deus Todo-Poderoso, que vai te ouvir se você se aproximar dele com toda a humildade e dizer exatamente o que você está sentindo. Se você transformar a oração simplesmente num puro ato mecânico, por mera obrigação, onde você só faz por fazer e não tiver nenhuma verdadeira intenção de se relacionar com Deus, Deus não vai te ouvir, Deus não vai ficar atento ao que você está falando lá no momento. Vai ser apenas uma oração vazia que vai ser totalmente descartada, e isso é outra coisa a qual não podemos fazer quando estamos orando, e que o texto também diz. Outra coisa muito importante, que é a terceira, que nós não devemos fazer quando estamos orando, é viver uma vida de pecado. Se você vive uma vida errada, você não consegue se aproximar com Deus. Se você não tenta viver uma vida buscando a santificação, porque nós somos imperfeitos e nós cometemos erros, mas se você não tenta reparar os seus erros e não se arrepende dos erros que você faz e vai orar a Deus pensando que Ele vai te ouvir, não, Ele não vai te ouvir. Deus só ouve aqueles que se arrependem e se quebrantam diante dele. Se você tem se você tem ou faz ou está numa vida errada, faz ou comete erros e não se arrepende, não pensa no que faz e não pensa em mudar para melhor, Deus não vai te ouvir. Deus também não irá ouvir a sua oração, e ele vai ser mais resistente à sua oração também. Porque nós temos que nos santificar para nos aproximar de Deus. Não podemos nos aproximar de Deus de qualquer forma. As pessoas dizem que a gente tem que se aproximar de Deus do jeito que a gente está. Se aproxima de Deus do jeito que você está, mas não fique do jeito que você está. Porque ao se aproximar de Deus, há mudança. O ser humano muda. O pecado que nos corrompe, ele vai sendo purificado. Então, quando você se aproxima de Deus, não tem como ficar do mesmo jeito que você chegou.
Se não tem mudança, não tem conversão. Se não tem conversão, você não é filho de Deus, logo as suas orações não serão ouvidas por Deus também. Isso é o que nós devemos levar em consideração quando nós estamos orando a Deus e o que nós não devemos fazer. Mas muito bem. Agora, já que nós já sabemos o que não devemos fazer, temos que saber o que fazer, o que nós podemos fazer e o que devemos fazer quando nós oramos a Deus. A primeira coisa que nós temos que ter em mente de como orar a Deus é que nós temos que orar continuamente e em todo tempo. Deus vai dizer isso diversas vezes, vai reforçar diversas vezes. Ore continuamente, onde você estiver, o tempo todo. Tem uma parábola onde tem aquela mulher que serve de exemplo, que tinha um juiz completamente ímpio, e ela ficava importunando o juiz com a causa dela, e de tanto ela importunar o juiz com a causa dela, o juiz ouviu o apelo dela e concedeu o que ela queria. Quando Jesus fala essa parábola, ele está falando exatamente isso, que quando nós oramos a Deus, que façamos isso de um ato contínuo, que nós persistamos em continuar orando a Deus, porque é justamente isso que Ele quer. Ele quer nos ouvir, Ele quer ouvir das nossas queixas, quer ouvir dos nossos agradecimentos, Ele quer ouvir de nós tudo o que fazemos, o que nós deixamos de fazer, nossos planos. Deus quer saber de tudo, de todas as áreas da sua vida. E a oração serve para isso. Então, é para orar continuamente e a todo tempo, sim. E também orar com fé. Um dos requisitos para se agradar a Deus é ter fé. Neste caso aqui, já envolve mais quando você for fazer um pedido, quando você estiver precisando de um milagre. Você tem que orar a Deus quando você estiver nesse tipo de situação e orar com fé. Orar sabendo que Deus vai te ouvir e que Deus vai te dar uma resposta. Seja a resposta que você espera que aconteça ou que talvez não seja a que você espera que aconteça, mas Deus sabe o que é melhor para você. E mesmo se não for aquilo que você esperasse que acontecesse, você vai agradecer a Deus porque a vontade de Deus está sendo feita. Então, orar com fé também é fundamental, porque Deus ouve esse tipo de oração também. Devemos também orar com sinceridade e integridade de coração. Devemos chegar a Deus totalmente despidos de nós mesmos, com o nosso coração do jeito que é. Mostrar as nossas causas a Deus do jeito que a gente está sentindo no momento, sem tentar ludibriar, sem ficar pensando em palavras bonitas. Deus não quer ouvir palavras bonitas. Deus quer ouvir o que você está sentindo. Deus quer falar com você na sua sinceridade, do jeito que você está no momento. Não tenha medo de se derramar diante de Deus e de até mesmo questioná-lo, porque Ele quer ouvir isso para te dar a resposta. E isso vai fazer bem para você desabafar de uma certa forma, podemos dizer assim. Então, ao orar, você também tem que ser muito sincero e ter a completa sinceridade ao se aproximar diante de Deus, porque Deus espera exatamente isso da gente. Sinceridade. Se a sua oração não for sincera, Deus não irá te ouvir de maneira nenhuma. E mais uma coisa a qual a gente pode fazer e devemos fazer ao orar também é orar em nome de Jesus, porque Jesus é o nosso mediador diante de Deus. É por isso que nós cristãos, quando terminamos de orar, nós falamos em nome de Jesus, amém. Que o amém aqui é que assim seja. E a gente acrescenta esse em nome de Jesus porque nós oramos no nome dele, porque ele é o sacerdote que nos representa diante de Deus. E Jesus mesmo fala isso
no texto que vocês acabaram de ver aí embaixo. Então nós temos que falar nossas orações em nome de Jesus também, que é o nosso mediador diante de Deus. Isso é muito importante e não pode ser esquecido de maneira nenhuma. Mas, no geral, oração não tem nenhum mistério, não. Você não precisa pensar em escolher palavras bonitas e nada do tipo, não. Só fale aquilo que você está pensando mesmo. Você não tem que precisa ficar matutando muito na sua cabeça o que você vai falar para Deus, não. O que estiver passando na sua cabeça, vai lá e fale com Deus, beleza? Que assim você vai ter um canal de comunicação com Deus. E se mesmo assim você não souber como orar a Deus, tudo bem, porque o próprio texto de Romanos 8, 26 e 27 vai dizer que o Espírito Santo que está dentro de nós intercede por nós em relação a Deus ainda. E temos um intercessor aqui dentro de nós ainda, que intercede de nós a Deus ainda. Mesmo que a gente não saiba como fazer, nós ainda temos o Espírito Santo que nos ajuda nessa questão de oração. Com certeza que ele intercede por nós, a Deus também. Então nós temos tudo a nosso dispor aqui para ter um bom canal de comunicação com Deus. Com certeza temos essas coisas que nos ajudam como não fazer e como fazer, e mesmo assim ainda temos um intercessor para nos ajudar a nos achegarmos a Deus. Deus deu todas as ferramentas possíveis para ser encontrado. E se você se aproximar com ele com sinceridade e tendo esse intercessor, ele vai se deixar achar e vai ser achado com certeza. E você vai descobrir como é que Deus é e como é que Deus age, como Deus responde às orações e o que Deus pode fazer. Seja você no seu quarto, sozinho com Deus, e seja em comunidade também, que isso aí engloba toda a igreja de uma forma geral, na congregação a congregação local onde você congrega e toda a congregação mundial, a oração é algo muito importante. Jesus também fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali também ele estará. Então a oração tem que ser feita sozinho no seu quarto, que aí é mais pessoal, é onde você vai dizer a Deus como você está realmente se sentindo, e em comunidade também, aí já buscando coisas mais pontuais da comunidade, coisas que a igreja precisa, ou até mesmo oração pelo país, de uma certa forma. Quando o povo quando aquela congregação tem um objetivo em comum, aí tem essa oração mais comunitária, que também é algo muito importante e que a gente pode desenvolver nos próximos vídeos. De certa forma, oração não é nenhum bicho de 7 cabeças, é uma parte prática do cristianismo também. Tem outras ramificações, como vocês acabaram de ver aqui, oração comunitária, oração solitária, que eu posso falar sobre isso mais em outros vídeos. Mas, por enquanto, este aqui está chegando no seu fim. Comente aí se este vídeo te ajudou. E se por algum motivo não te ajudou, eu vou continuar a melhorar o meu conteúdo para apresentar o melhor conteúdo possível para vocês. E muito bem, gente, é isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos e até breve.